Aí foi. Boa noite, galera. Vamos iniciar agora nossa sexta aula, que é sobre estrutura de repetição. A gente vai falar hoje sobre estrutura de repetição, né? O que é, para que serve, como funcionam, tipo de estruturas de repetição e referências. O que são estruturas de repetições? São comandos que permitem que uma sequência de instruções seja executada várias vezes até que uma condição seja satisfeita. Você bota nessa condição, você não precisa ficar ali escrevendo a mesma função várias vezes para que ela faça tal coisa. Se uma instrução, uma sequência de instruções precisa ser executada várias vezes, deve-se utilizar uma estrutura de repetição. Uma instrução ou uma sequência de instruções é seguida enquanto a condição for verdadeira. Ela não segue a parte lá dentro do código. Ô, tu tá me atrapalhando. Peraí. Uma instrução ou uma sequência de instruções é seguida enquanto uma condição for verdadeira. Para que serve? Serve para repetir um conjunto de instruções sem que ela seja necessário escrever várias vezes, como eu já tinha falado, né? E permite que um trecho do algoritmo seja repetido em um número determinado ou indeterminado de vezes, sem que o código a ser repetido tenha que ser escrito novamente. Foi a mesma coisa para cima, eu que acabei botando duas vezes no slide. As estruturas de repetição também são chamadas de laços ou loops. Como funciona? Aí, primeiro, né, vai avaliar a condição, o teste que você colocar, e vai resultar em verdadeiro ou falso, ou 0 e 1. Né? No caso, o verdadeiro é 1 e falso é 0. Se o resultado da condição é falso, não é iniciada a repetição, ou caso esteja em execução, é encerrada a repetição. Ou seja, sai dentro do laço, ou não inicia o laço. Se o resultado da condição for verdadeiro, é iniciada a repetição, ou caso esteja em execução, é reiniciada a execução das instruções dentro da estrutura de repetição. E a avaliação da condição é sempre novamente realizada após a execução da última instrução, dentro da estrutura de repetição. A única estrutura que não realizar a avaliação da condição antes de iniciar é do while. Primeiro ela vai, executa ali a instrução que está mandando, e no final ela vai avaliar se é verdadeiro ou não. Aí, a depender disso, ela vai continuar. E dessa forma, é assegurado que todas as instruções dentro da estrutura de repetição do while sempre vai ser executada pelo menos uma vez. Os tipos de estruturas de repetição. A gente tem o for, que é para, faça, o while, que é enquanto, faça, e o do while, que eu já falei anteriormente, né? Que é o faça enquanto. O for, na verdade, os três praticamente têm algumas coisas em comum. A gente vai usar bastante o i de incremento ou o i de... Eu esqueci o nome que não é incremento, é o contrário de incremento, né? Que é i mais mais, que é incremento, e o outro é i menos menos. O i igual a i mais 1 ou i igual a i menos 1. O for, que é o para, faça, tem essa estrutura aqui no código, né? Primeiro você começa com para, coloca uma inicialização, que vai ser... Pode botar um i, que normalmente em programação a gente usa i, né? Aí coloca i igual a 0. O teste que a gente quer fazer, atualização, que vai ser, tipo assim, o i é igual a i mais 1, i mais mais. E a sentença que a gente quer que vai rodar. Aqui é o fluxograma, no início, aí vai ter a inicialização, que a gente vai colocar aqui o valor, i é igual a tal. O teste que a gente quer realizar, e se o teste for verdadeiro, ele vai descer, aí vai fazer a sentença, depois vai atualizar a sentença, o teste, né? E vai voltar para o teste. Se caso for verdadeiro, vai seguir de novo e vai voltar para o teste de novo, até o momento que vai dar falso e ele vai seguir para o fim do programa. Essa aqui é a estrutura que eu tinha falado, né? Primeiro aqui é o para, aí dentro tem a inicialização, que vai ser inteiro, i igual a 1. Ponto e vírgula, aí vai ser menor igual a 10. E aí, o incremento aqui, que é atualização, né? Atualização? Atualização, que vai ser i mais mais, que vai somar 1. 1 ao i, no caso. Aí escreva i, aqui é um exemplo, né? Escreva i
toda vez aqui, né? Vai dar o loop escrevendo i várias vezes. Então, o primeiro vai sair i igual a 1. Aí, depois que passar aqui, vai para testar de novo, vai somar mais 1. Então, vai ser i igual a 2. Então, vai passar aqui, aí chega no final, vai somar mais 1. Aí vai somando, 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 até chegar o i igual a 10. Aí, quando chegar igual a 10, ele vai voltar para o teste e não vai passar. Então, aí ele vai finalizar o laço. E vai seguir o programa ou vai terminar o programa ali, dependendo. E aqui é a mesma coisa do formato de cá, só está escrito de maneira diferente, porque aqui foi inicializado já o i, fora da condição aqui, né, do parênteses, do para. Logo depois colocou a condição que seria o teste, e a atualização foi escrita aqui embaixo. Então, aí tem que colocar ponto e vírgula, deixar os espaços em brancos, porque o programa já vai entender que foi dado antes e no meio da sentença, e vai rodar do mesmo jeito. Vou fazer aqui para vocês verem no Portugal. Deixa eu copiar. Aqui, se vocês... Peraí, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui. Ele imprimiu, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 10. Como eu falei, vai rodar o looping até chegar no número 10. Eu poderia colocar até 5. Não vou botar um número muito alto, não, porque... Ai, peraí. Senão vai demorar muito rodando. Aí ele imprimiu até 5. Poderia botar até 4. E caso eu quisesse, vou colocar aqui ao contrário, vou botar o número 10 e vou querer que imprima decrescente, de forma decrescente. Então, vou trocar isso aqui por i menos menos, porque toda vez que ele passar por aqui, ele vai entrar no laço, vai atualizar com menos 1, vai entrar no laço de novo e vai parar quando chegar igual a 1. Acho que deu algum bug. Peraí, deixa eu olhar. Eu acho que é porque tá maior que 1. Eu percebi aqui. Ai, valeu. Acho que ia com i menos menos também. Deixa eu ver aqui, tava faltando um caractere. Não. Insira para corrigir o problema. Linha 3. Acho que tá finalizando. Ah, pior que tem que botar aqui. Deixa eu voltar. Eu não entendi o que aconteceu aqui agora. A posição do sinal, não, Milena? Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar tudo. Aí tava rodando certinho. Deixa eu botar aqui 1. E aqui 10. Que era o código que a gente pegou e rodou de primeiro. Aí, foi certinho, né? Então, pela lógica, só ia tirar aqui e menos
Aqui colocar um. E aqui. E aqui 10. É isso aí. Bora ver se roda agora. Quem faz sabe ouvir. Ou quem faz, quem sabe faz ao vivo. Aí agora foi, tá vendo? Era só uns pequenos erros. Fazendo na hora. Aí foi de 10, 9, 8, 7, até 1. A única diferença é essa. Tem que mudar, né? Que vocês viram que eu mudei. Não tinha mudado aqui, tinha dado errado. E o outro código. Deixa eu copiar aqui. Vai dar a mesma coisa, só que foi inicializado de maneira diferente. Aí deu a mesma coisa. E se a gente fizesse a mesma coisa que a gente fez no outro, também ia dar. Espera. Aqui, porque eu botei 10. Mas você também pode contar de um número só. Aí 10 é a mesma coisa. Vou voltar aqui. Então, né? Isso foi o for. E agora, a gente tem um exercício que é faça um programa que imprima os números de 1 a 10 de forma... Ah, já fiz esse. Não era para ter feito. Ah, ok. Então, vamos pular aqui o for. Deixa eu ver se eu faço aí uma coisa. Faça aí, gente, um programa que... Deixa eu escrever a questão aqui agora. Imprima a soma. Vocês entenderam? Vai somar, vai ser tipo. E aí vai ser. E vai dar a mesma coisa, né? Mas faz aí. Vai ter que criar uma função de soma dentro da parte lá de. Como é o nome aqui certinho? Da parte da sentença. Vou colocar lá no Classroom. Vou deixar aqui para vocês ficarem olhando como é que faz. Como vocês não fizeram aí, eu vou apresentar um que eu fiz aqui. Era basicamente isso. Vai escrever tudo, né? Mas só que vai ser uma outra variável, não vai ser o i que vai imprimir, né? Que o i é o contador. Então ele vai imprimir aqui o s, igual a s mais 1. Aí eu inicializei o s, aí tem que colocar s igual a um valor, podia botar 2, 3, 4, o valor que eu quisesse, e ele ia somar esse s, né? O valor que eu coloquei lá, até 10. Aí eu sei, se fosse 50, ia ficar 60, se fosse 100, ia ficar 110, se fosse 90, ia ficar 100. Aí, tá vendo? Porque tá somando de 1 em 1. Aí eu poderia colocar para começar de 2 e ser diferente. Os valores ia começar aqui. 2 mais 1 é 3, né? Então. E também eu poderia botar de 0. Ai, peraí. 0. E aqui, somando mais 2. Aí o que ia acontecer? Quando fosse imprimir só os números pares. 2, 4, 6, 8.
E poderia também para começar de 3. Aí ia ser os múltiplos de 3. Aí 3, 6, 9, 12, 15, 18. E todos são somados 10, né? São 10 números ali. Que ele vai rodar 10 vezes aqui. Eu poderia estar diminuindo também, né? Mas ia ter que mudar. Aí não, poderia diminuir aqui, mas ia ter que mudar em cima. Menos 1. Vai ser menos 3 mesmo. Boto 30 aqui. Aí, no caso, não ia precisar modificar aqui. Que aqui só é o contador. Como a gente modificou para tirar o incrementador, né? A parte que tivesse decrescente, aí tinha que botar o i menos menos. E aqui mudar para 1 e aqui para 10. Mas nesse caso, como a gente inicializou uma variável e atribuiu um número que era maior do que o número que já está diminuindo, né? Aí se botasse aqui no negativo não ia dar certo. Se botasse um número menor e que fosse diminuir 10 vezes e fosse dar negativo não ia dar certo. Aí eu coloquei uma equação que fosse subtraindo, então vai dar em ordem decrescente. Aí quando alguma questão pedir, faz uma ordem decrescente aí, às vezes podem colocar da mesma forma, dependendo do professor, como é que o professor está pedindo. Vocês ficaram com dúvida nessa questão? Rapaz, sendo honesto, até agora eu não entendi. Também não entendi, não. O que vocês não entenderam? É que assim, ó, o que eu tô fazendo aqui, eu não tô conseguindo entender o jeito que o comando lê, porque eu fiz o código ao meu jeito. O jeito que eu fiz, ele estava só repetindo o número 1 100 vezes. Ele não estava comando. É porque, no caso, era para somar. Eu não sei se eu fiquei clara. Era só para você fazer uma função soma ali e ia somando uma variável externa, entendeu? É isso. Aí, se você botasse S igual a S mais 1 e o S sendo 0, ia ser a mesma coisa do inteiro K, né? Que o do inteiro I, no caso. Ah, não, eu entendi agora. Agora eu saquei qual foi o meu erro. É que aqui nessa parte aqui, eu coloquei a variável errada. E a menina que falou que não entendeu também? Eu não entendi, na verdade, o que tu queria da questão. Sim. Você viu. É porque eu fui fazer em cima da hora, né? Que eu peguei a questão e fiz na aula. Deixa eu voltar aqui, então, para apresentar os slides. Agora, falando do while. O while enquanto faça, é uma condição que você vai dizer, enquanto tal coisa estiver assim, faça isso. Então, ele vai verificar primeiro se a condição é verdadeira ou não, e depois ele vai prosseguir com os comandos, com a sentença, né? A gente tem aqui o código, né? O jeito do código seria... Passou. Aqui tem a iniciação, né, da expressão de controle, que você vai botar int, que é inteiro, né, no caso do Portugal, e o que você quiser. Esse aqui, o while, você tem que definir fora do parênteses, que aqui, o parênteses é aqui, né, a condição, e aqui você só coloca o teste. Aí você bota lá a iniciação da expressão de controle, aí você bota inteiro igual a 0. O inteiro igual a 1. Aí, enquanto a condição estiver realizada, que você pode botar, no caso do exemplo anterior, era i, deixa eu ver, maior, menor que 10, menor, quanto i for menor que 10, então ele vai rodar o que tem dentro daqui, do colchete.
Aí, depois disso, vai atualizar as variáveis de expressão de controle, vai voltar de novo para o teste, e se passar, ele vai prosseguir de novo os comandos, e se não, ele vai sair do laço e seguir para o resto do código ou parar, finalizar, dependendo como é que você estiver fazendo. Aí aqui é o fluxograma, aí a gente tem a condição, e se for falsa, ela vai já para o próximo comando. Se não, vai entrar aqui no bloco de comandos, vai vir de novo para testar a condição, se for verdadeira, vai fazer a mesma coisa, e quando for falsa, vai seguir para o próximo comando. O while, enquanto é isso que eu falei, né? Aí você coloca aqui, inteiro, número 1, como eu falei, né? Aí aqui é para fazer, é o cubo de um número. Então, a gente coloca inteiro, cubo, número. Aí aqui vocês já perceberam, né? Que inicializou duas variáveis, que é o inteiro número igual a 1, que vai ser o contabilizador, né? O contador. Aí vai botar inteiro, cubo, número, e aqui vai dizendo, digite o número inteiro. Aí a pessoa vai digitar um número. Se esse número for 0, vai pedir para digitar de novo, porque não dá para calcular o cubo de um número sendo que é 0. Não, eu falei ao contrário. Se for 0, ele para. Então, enquanto o número for diferente de 0, ele vai rodando aqui o programa. Porque se um número for igual a 0, não pode fazer o cubo, né? Aí o ideal seria eu colocar esse dígito número inteiro aqui em cima. Deixa eu pegar aqui para fazer. É isso aqui mesmo. Que foi um exemplo, não foi nem que eu peguei. Isso aqui fora. Aí, agora sim. Aí, tipo, se eu digitar 0, eu só clicar aí. 0, aí vai programa finalizado, era para enquanto não for diferente de 0. Senão vai. Pois é. Se fosse diferente de 0, então ele ia calcular o cubo. Aí, 2. Não sabe o que é 8. Só deu um loop aqui porque tinha que ter colocado um pare. Não vai dar bug aqui agora. Ela vai ter que colocar um pare aqui embaixo. Deixa eu rodar de novo. Portugal. E ali ia ficar, como a gente não colocou um pare, ele vai ficar rodando infinitamente, né? Vai ser um loop infinito.
Se eu não me engano, em Portugal é pare. Deixa eu ver se vai. Agora foi, tá vendo? Aí tem que sempre colocar um pare, porque o while, senão ele vai infinitamente, vai calculando ali, calculando, calculando. Deixa eu só copiar e colocar lá no slide, porque quando eu for postar para vocês, eu coloco o slide certo. Depois eu conserto. Na verdade, não, que eu vou ter que mostrar para vocês. Né? Vocês entenderam aí, nessa parte? Sim. Agora é bem na hora de fazer, né? Eu tava consertando o slide lá. Deixa eu apresentar o slide agora. É bem de boa. Agora não pode esquecer do pare. Porque senão vai ser infinitamente. Né? A não ser que seja alguma soma, né? Aí você vai dar condição. Enquanto I for diferente de 6, aí vai ficar rodando ali. E aqui. Aí, tá vendo? Essa questão aí. Faça um programa utilizando enquanto faça que imprima os números de 1 a 10. Vai ser tipo o outro que a gente viu como exemplo, só que esse a gente vai fazer um while, que é o enquanto faça. Aí vocês vão colocar incrementador e vai botar a condição isso, enquanto for menor que 10. Tá certo também, Gabriel, a questão que tu mandou. Só que só não teve o que eu falei, que era variável só. Mas tá certo. Porque ficou a mesma coisa do outro. Né? Aí esse é com while. Né? Deixa eu ver aqui. Onde é que abriu? Eu achei que tinha aberto aqui no canto. Acho que eu fui... Ah, não, tava do lado ali. Enfim, tá certo. Acho que não dá pra copiar, né? É dessa forma mesmo que tem que fazer, porque o while não, o enquanto, né? Você tem que definir a variável antes e colocar um valor para ela. E aqui dentro você coloca só a condição e depois você coloca o incremento. Mas alguém tá fazendo? Pra mostrar? Eu tava fazendo cá. Deixa eu só abrir aqui. Aqui. Eu tava fazendo. Eu só escrevi, Fiz né? mais ou menos do mesmo jeito que o Felipe também. Isso mesmo. Deixa eu ver só aí mais. Eu já esqueci como é que coloca aqui. 100% de. Deixa eu ver como é. Como número. Escreva. Eu só não entendi porque não escreveu. Cadê? Aí eu fico atrapalhada com esse negócio de coisa da tela. Deixa eu tirar aqui. Porque meu notebook tá dando uns erros hoje. Eu queria só colocar pra escrever aqui, mas deixa eu ver como é que eu boto pra escrever. Eu esqueci.
E barra N, é porque tem que botar o barra N. E o I escreva pra cá. Não tá lendo fácil. Aqui. Se vai assim. Aqui é faca. É fácil. Ou é enquanto. Tô doida. Aí, pronto. Aí, tá. Aí que eu podia colocar também a mesma coisa do outro que a gente fez. 10 aqui, 1. Ia ser ao contrário. E vocês podem brincar bastante com essa parte. Dá pra fazer muita coisa. Pelo menos foi ter TCC, né? Imagine aí perder o TCC. Dá vontade de chorar. Nossa, fale não. Tava eu trabalhando com uma amiga minha, né? Ela tava escrevendo o TCC dela no computador do trabalho. A gente deu a hora de ir embora, ela tava editando a tarde toda, ela esqueceu e desligou o computador e não salvou. O Leonardo chorava. Ela teve que Eu fazer chorava. tudo de novo. Tipo, ela Entende? já tinha feito, só que o professor mandou editar umas coisas. E ela já estava praticamente terminando de editar tudo. E ela passou a tarde toda editando, conversando com as amigas dela, o que, que era importante, o que, que achava melhor, no cal. Aí foi, desligou e perdeu tudo, o Word não salvou. Triste. Vida da universidade. Todo mundo fez aí, todo mundo entendeu. Quem não entendeu. Agora sim, agora sim. Ai, minha preguiça. Então, vou continuar, tá? E agora a gente tem o do while, que é o fácil enquanto. Esse aqui tem o fácil. E é o fácil sem o C cedilha aqui, é faca, né? Aí no do while, a gente tem a iniciação da expressão de controle, que a gente vai fazer a mesma coisa do while. A gente coloca lá um inteiro, igual, i, ou sei lá, qualquer número que você queira colocar lá. E colocar os comandos aqui dentro. Aí depois vai ter a atualização da variável de expressão de controle e só depois que vai avaliar a condição, se é verdadeiro ou falso. Aí enquanto condição. Aí sempre vai rodar primeiro o laço aqui e depois verificar se é verdadeiro ou não. E aqui o fluxograma, que vai ser assim, aí já vai entrando aqui no bloco de comandos. Aí tem a condição embaixo, se for verdadeira, volta para o bloco de comandos. E se for falsa, vai para o próximo comando ou finaliza o programa, né? O exemplo que a gente tem aqui é a mesma coisa do cubo, que eu peguei parecido para vocês verem, para verificar, né? Aí, tipo assim, inteiro, número. Aí, inteiro, cubo igual, cubo, número. Que foi a mesma coisa do outro. A única coisa que muda é esse daqui. Que vai ter o faça, escreva, digite um número inteiro e leia um número. Aí depois tem o cubo, vai multiplicar os 3 números lá para dar o cubo. Aí vai ter que escrever um número igual coisa. E vai fazer isso enquanto o número for diferente de 0. Só que ele só vai verificar no final. Aí eu vou cá para mostrar vocês. Vou parar aqui.
Aí, tá vendo? Aqui é faca. Não é fácil. Tem que inicializar com número. Ah, porque não botou pra digitar. O mesmo problema do outro. Tô falando em número. Deixa eu ver se foi. Ai, Deus. Esse mouse aqui é ruim pra pegar um mousepad. Por que isso aqui? Eu acho que a função início tá do lado de fora. Ali, não? Só se. Não, mas eles dizem que tem uma vírgula. Eu não tô enxergando vírgula. Eu vou fazer outra aqui, mais fácil. Eu não tô enxergando vírgula nenhuma aí. Cadê? Adeus. Inteiro. E. Vou botar número mesmo. Número inteiro, com o número. Não sei se aqui tem que inicializar também. Deixa eu ver. Inicializar hoje. O número. Emília pediu para avisar de um jeito bem calmo que a internet dela caiu. Não tem nada, né? Pra ver. Deixa eu ver. Cubo número. Vai digitar, né? Escrever. Aí agora foi, tá vendo? Deixa eu ver. Aí eu vou digitar 0, só para testar aqui. Aí você tá vendo aqui que ele digitou o número, ele escreveu o cubo número, porque ele só verifica a condição embaixo. Enquanto no outro ele não ia digitar, ele só ia finalizar o programa. É o que eu não prestei atenção, não, repete. Aqui, ó. O faça enquanto, que é o do while, ele não verifica antes de rodar a sentença. Ele
Primeiro roda a sentença, o que eu tô pedindo lá dentro, e depois que ele vai verificar se vai rodar ou não. Quando a gente rodou esse programa aqui no Wire, quando a gente digitava 0, ele não rodava, só aparecia embaixo, programa finalizado. E esse não, quando a gente digita 0, peraí. Aí ele vai rodar, tá vendo? E vai aparecer aqui o número, que aqui eu não botei nada, mas se eu colocasse aqui, peraí. O cubo, o número é... Interessante. Aí 0. Que aí fica melhor para entender. Aí tá vendo? O cubo, o número é 0. Enquanto no outro não ia poder. Aí aqui eu digitar o outro, né? A gente botou 2, então vou botar 2 aqui. Pra testar com 2. Aí vai dar a mesma coisa. É o mesmo erro do outro. Porque precisava colocar o pare dentro. Senão ele fica rodando infinitamente. Aí eu me passei de novo. Eu só copiei. Não tava o computador, viu? Tava não. Só não tô conseguindo copiar aqui. Tô com preguiça de botar o mouse. E o mousepad não é uma coisa boa. Triste vida. Se quiser, tem um mousepad velho aqui. Agora você vai ter que vir buscar. Eu tenho mouse, pô. Pô, É usa porque é ruim só de copiar. É porque tá ruim aqui, tô em cima da mesa aqui, tá ruim. Oh, meu Deus, não é botar aqui nada, é botar português. botar o Google pra rodar o comando. Não era pra botar Portugal, aí eu fui e colei achando que tinha copiado alguma coisa pra colar. Costume. Que agora eu vou botar o para aqui pra rodar certo. Aqui. Aí você me dá agonia que fica tudo bagunçado quando cola. Aí aqui, tá vendo? Sempre tem que colocar pare nos dois. Não vai rodar infinitamente. Aí tá indo de novo. É quando eu colo. Eu não sei o que é, não. E funcionou, tá vendo? Da outra vez. Ele disse que tem uma vírgula. Eu não enxergo, não. Alisson aí, que não é cego. Você tá enxergando uma vírgula aí? Tem vírgula nenhuma. Não tem vírgula nenhuma. É loucura desse negócio. Ele não tá aceitando copiado. Aí, ó. É um traço, uma vírgula que está localizada após o caractere. Linha 1, coluna 1. É isso aqui. Não tem nada. Tá fechado. Rapaz, eu acho que é a chave. Deixa eu ver, só se tiver uma chave a mais. Eu acho que Tem 3. tem uma chave a mais. Acho que na hora de copiar, eu copio a mais. Não, acho dizer... que juntou o que já tinha aí com o que você copiou. É isso, quando eu copiei o que tem embaixo. Não era pra copiar, era pra copiar só essa parte de Aí, tá vendo? Funcionou agora. Ele tá falando da chave. Agora, erro dele dizer que foi da linha 1, né? Pelo amor de Deus. Era na última linha. Aí, tá vendo? Deu certinho. E não ficou rodando infinitamente. Deixa eu consertar a timeline. Não rodou infinitamente por quê? Ah, tu botou o pare ali. Foi. Deixa eu consertar essa slide aqui que eu já volto aqui. E o outro código não foi? Escreva. Quando você não coloca o pare, ele não tem como parar. A não ser que você bote para somar a variável, entendeu? Quando você coloca aquele do 1 ali, aí você coloca para somar de 1 em 1. Aí ele vai parar, como vocês fizeram outra questão lá. Não precisava botar o pare. Mas quando essas condições assim, que é só para mostrar o valor do resultado, aí tem que colocar. Senão ele vai ficar rodando infinitamente, que você não vai digitar mais nada, não vai somar mais nada. O número sempre vai ser o que você digitou. Pronto, deixa eu voltar agora para o slide. Aí agora vocês vão fazer um programa utilizando o Faça Enquanto, que peça para o usuário digitar um número, enquanto este não for o número 10, ele continua rodando.
Aí vocês vão fazer praticamente aquilo que a gente estava fazendo na passada, só que vai comparar o mesmo número, né? Não vai ser duas variáveis. A variável que está dentro da condição é a variável que você está verificando, se é 10. Logo vocês. E eu acho que está todo mundo cansado. Já é final de semestre. Final de semestre na metade do semestre. Metade, infelizmente. Mas é final, os professores estão pique final de semestre. Aí aqui, ó. Como era para fazer um algoritmo, não, um código, na verdade, para calcular o número, né, mostrar todos os números até que fosse digitado 10, quando digitasse 10 ia parar. Aí eu fiz aqui, declarei um inteiro, aí botei para digitar um número e li esse inteiro, e coloquei para escrever, tá errado. E apareceu o número. Aí, a partir do momento que for digitado 10, ele vai imprimir o número 10 e depois disso vai finalizar o programa. Porque o while é isso, né? O do while, na verdade. Olha aí, se eu digitar 1, aí vai aparecer 1, 4, 5, 6, qualquer número que eu botar, Entendi o que eu fiz 22, errado. Entendi o que eu fiz errado. ok? Ah, entendeu? Aí, se eu digitar 10 aqui, aí ele para. Ele vai aparecer o número 10, porque ele vai rodar aqui primeira vez, só que ele não vai rodar de novo, não vai fazer o loop. E aí, alguma dúvida? Hein, galera? Se ninguém tiver dúvida, então, é só isso. Ah, E se eu quiser fazer para o número que, para o próprio programa consertar o número, eu boto, por exemplo, vou botar 6 aí, o programa vai corrigir, vai dizer, vai dar um número para chegar no 10. aí você coloca o número para botar no 10. Boa pergunta. Tem que ver aqui. Eu não sou muito pensativa assim para fazer na hora, não. Pera ainda. Você quer colocar um número? Bora ver. Nem eu. Aí esse é um pouquinho mais complicado, porque eu tenho que usar F. Ah, o Portugal é meio limitadinho. Não, não é nem o Portugal. Acho que assim, do jeito que eu entendi, né? Você tinha que usar F. Entendi, eu vou tentar fazer e qualquer coisa eu mando no grupo. A gente vai fazendo junto lá. O próximo aula também você traz, a gente discute. Não sou eu que vou ser na próxima aula, mas a gente discute. Aí agora é só nosso print. Deixa eu só falar a Samara aqui para desligar a gravação.